Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Enfim, chegou ao fim a novela Mandetta versus Capitão Corona. O Mandetta foi demitido pelo presidente Corona e já há um novo ministro, um velho conhecido no Planalto, o oncologista Nelson Tach. Eu vou perguntar uma coisa a vocês, com toda tranquilidade. Por mais que esse médico oncologista seja respeitado no meio, você confiaria, não nele como médico, mas como cidadão, num sujeito que aceita fazer parte de um ministério comandado pelo Capitão Corona? Eu não. Eu não. Porque também dá o aval para que o Capitão Corona cometa todas as barbaridades, fale todas as asneiras e mais. Pelo que eu li que o ministro que vai assumir a pasta, ele fez parte da campanha presidencial do Capitão Corona, já trabalhou no Ministério, não, que antes era Secretaria de Governo, no ano passado. E eu quero saber se ele vai repetir o que ele tem dito antes, que acredita que a única solução para o problema da pandemia aqui no Brasil é o isolamento social. Ou ele vai mudar de opinião e deixar que o Capitão Corona continue saindo às ruas, convocando, conclamando a população para desrespeitar a quarentena. Vamos ver. O Mandetta sai de cena, muito desgastado pelas pressões que recebeu do Capitão Corona, dos seus filhos e dos loucos que tem como líder, como mito, sei lá o que e tal. Na entrevista de ontem ele já dizia que estava cansado. O seu secretário tinha pedido demissão também, dizendo que estava cansado. Cansado de quê? Cansado das pressões. Era impossível um Ministério da Saúde rumar para um lado e o presidente da República rumar para o outro lado, que é um lado errado sobre todos os pontos de vista da Organização Mundial de Saúde, dos grandes cientistas, grandes médicos, de lugares que estão fazendo isso, estão obtendo algum sucesso. Gente, eu estou gravando o Papo com Zé Trajano de hoje um pouco antes de ir ao ar. E um pouco depois do anúncio da demissão do ministro Mandetta. Panelaços aqui em toda a região por onde eu moro. Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes. E isso vai se repetir hoje à noite, com toda certeza. Porque o Mandetta tinha muito mais prestígio que o translocado Capitão Corona. Vamos aos últimos números tristes. Não é mais aquela gripezinha, não é fantasia, e não é como o ex-ministro, que era um dos candidatos a ser o ministro da Saúde, o Osmar Terra Plana, tinha dito, está tudo resolvido, daqui a um mês para tudo. Então, Osmar Terra Plana, anote. Hoje está fazendo 50 dias do primeiro caso de coronavírus aqui no país. Veja, no dia que o ministro também é demitido. Nós já temos aqui, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, últimos dados fornecidos pela gestão Mandetta, 188 novas mortes de ontem para hoje. No total, o país já tem 1.924 mortes contra 1.736 de ontem. Vou repetir, 188 novas mortes, total de 1.924 mortes. São agora 30.425 casos confirmados, contra 28.320 de ontem. A gente sabe que o número de casos é muito maior, porque tem muitos testes que ainda não foram divulgados. Então, há uma expectativa muito ruim, muito triste, que em breve o número de brasileiros infectados, lá pelo final de maio, pode chegar a 300 mil pessoas, o que é muito grave.
Olha, aqui em São Paulo, que é o maior centro da pandemia, já são 30.420 casos confirmados. E o número oficial de mortes subiu de 778 para 853. Casos total aqui na... Deixa eu ver aqui. Não, em São Paulo são 11.568. 30.425 é no Brasil inteiro. A situação é muito dramática em estados como Amazonas, Ceará, tá? São os mais complicados. Bom, parabéns, quem teve uma atitude enérgica, firme, avançada, foi o governador do Maranhão, o Flávio Dino. Ele montou uma operação de guerra, vejam vocês, uma operação de guerra, e conseguiu importar para o seu estado, lá o Maranhão, 107 respiradores e 200 mil máscaras que ele trouxe da China. Agora, para trazer esses respiradores e essas máscaras, ele teve que desviar para que outros países não atravessassem, como o próprio governo federal não atravessasse. Ele passou, a empresa da China mandou via Etiópia, foi parar com um avião cargueiro em São Paulo, aí seguiu para o Maranhão, só aí a Receita Federal avaliou o material, então. Então, parabéns ao governador Flávio Dino, que conseguiu essa proeza, tá? Olha, esses dados aqui também são muito preocupantes. A Covid-19 chegou às regiões mais vulneráveis da capital paulista, e eu tenho aqui a relação dos bairros. Aumento de 81% no número de mortes, que eu já dei aqueles números no início aqui do meu papo. Na Brasilândia, Vila Norte, Zona Norte de São Paulo, já foram registradas 33 mortes em 7 dias, aqui na Vila Brasilândia. Por enquanto, as zonas norte e leste são as mais atingidas, de acordo com o estudo feito pela Prefeitura. O reflexo do alastramento da Covid-19 da Zona Norte já aparece na rede pública. Um exemplo muito triste também, é o Hospital Geral da Vila Nova Cachoeirinha, que até ontem tinha 86% dos leitos ocupados, ou seja, já está no talo. Mais alguns dias não tem mais condição de receber ninguém na UTI do Hospital da Vila Cachoeirinha. O jornalista amigo nosso, que eu respeito muito, excelente, o Ricardo Couto, que agora voltou a escrever na Folha de São Paulo, seu blog, e na coluna de hoje no UOL, ele fala sobre o drama que chama do Brasil Invisível. Parabéns, Couto. Ele diz que tem 11 milhões de analfabetos que precisam desesperadamente receber aquele auxílio do governo de R$600. Só que eles não têm conta em banco, não têm acesso à internet e não possuem celular. Como é que essa gente, é uma soma de 11 milhões de brasileiros, vai conseguir que esse dinheiro chegue a eles que são os mais necessitados? É o chamado Brasil Invisível, essa multidão de gente trabalhadora e que dificilmente, ou tão cedo, não vai botar no bolso esses R$600. Que oposição que os deputados conseguiram no Congresso não foi obra do governo do capitão Corona, não, como ele apregou. Muito bem. Quero falar que o meu amigo Aldir Blanc está agora no Hospital Pedro Ernesto, saiu do Miguel Couto, foi para a UTI do Pedro Ernesto, tudo ali na Lagoa, no Rio de Janeiro. Desde sexta-feira ele estava internado, a situação é grave, mas estamos torcendo muito para a recuperação dele. A família está recolhendo o dinheiro para ajudar, porque o Aldir não tem plano de saúde, ele só ganha recebe direito autoral, que é muito pouco, de uma forma muito desorganizada. Ele que é o segundo diz, e com maior felicidade, o grande Dorival Caymmi chamou o Aldir Blanc, querido amigo, de ourives do palavreado. Nós tivemos a morte em Rubem Fonseca, está muito triste, viu? Nós estamos recebendo muitas notícias tristes. Além da pandemia, muita gente morrendo, as pessoas em quarentena, o que fazem? Mas nós estamos sabendo de mortes de pessoas muito queridas e gente que está muito adoentada, como o nosso querido Aldir Blanc. Hoje houve a morte
de mais um mestre da literatura policial, o escritor e psicanalista Luiz Alfredo Garcia Rosa. Ele já estava internado há algum tempo, era sensacional a literatura policial dele. Do mesmo jeito que o Rubem Fonseca ontem, que também era um mestre da literatura policial. Tivemos também a morte de um grande baterista, do Rubinho Barsotti, um dos grandes bateristas da música brasileira, jazzista também. Ele durante muito tempo integrou o Zimbo Trio, grande Zimbo Trio, com Hamilton Godoy e o Luiz Chaves, e há 10 anos estava aposentado, e criou uma escola que vários grandes músicos passaram por lá, uma escola de música, a Clã, que era ali na Rebouças. Então, muita saudade também do Rubinho Barsotti. Eu falei aqui do hospital da Vila Nova Cachoeirinha. Tem um hospital aqui na Lapa, abandonado, que é o Hospital Sorocabana, e há um movimento nas redes sociais para que esse hospital seja reaberto, que se gaste o dinheiro, melhorando a qualidade. O hospital está abandonado, precisa mexer nas instalações hidráulicas, elétricas e tal, mas ele em pouco tempo poderia estar de pé, deixaram para lá, a obra seria cara, mas diante de todo o dinheiro que a saúde precisa para resolver esse problema da pandemia, não seria nada. Há um jogo de empurra entre a prefeitura e o governo e o hospital, que atendia toda aquela região da Lapa. O pessoal que mora por ali conhece muito bem, várias gerações já se serviram no Hospital Sorocabana, então nós estamos aqui apoiando esse movimento para reerguer o Hospital Sorocabana, que pode ajudar muito nessa crise da Covid-19. Aquele momento cobrança. Ontem eu não falei, o programa foi muito curto. E o Queiroz com isso tudo? E o Queiroz? Sumiu, ninguém sabe mais dele? E quem mandou matar Marielle Anderson? Sabe quantos dias tem? 762 dias. E mais. E os 13 celulares do ex-capitão Adriano, que foi assassinado na Bahia? O que deu a perícia? Não foi feita a perícia? Ou fizeram e não querem revelar? Só voltando à morte do Rubem Fonseca, do Garcia Rosa, do Rubinho Barsotti e da doença do Aldir, onde está a secretária de Cultura, a atriz Regina Duarte, que não se manifesta, não abre a boca para se solidarizar ou lamentar a morte desses grandes brasileiros? Na hora de tuitar um fake news falando da dona Marisa, dizendo que ela tinha 260 milhões na conta, ela foi rápida no gatilho, né? Rápida no gatilho. Mas, agora que ela teria que se manifestar a favor... O secretário de Cultura, afinal, não tem que se manifestar? Não. Ela foi rapidamente junto com os filhos do capitão, o Carluxo e tal, tentando desmoralizar a memória da dona Marisa, primeira-dama, ex-mulher do presidente Lula. O PT vai processar e tem que processar mesmo com todo rigor a Regina Duarte, os filhos do capitão, porque é uma vergonha esse fake news. É uma vergonha, é uma coisa, o presidente Lula ficou muito indignado, com toda a razão. Eu até separei aqui, eu tinha separado aqui, ó, deixa eu ver aqui, pampam, piririm, pimpim. Eu vou até, deixa eu ver aqui, tá? Já falei, Hospital Sorocabana, Garcia tal, Aldir Blanc na UTI, está aqui. O PT vai processar, já falei que o PT vai processar, o Flávio Dino já falei, vou falar aqui o seguinte, quanto tempo eu tenho ainda? Vamos ver se eu tenho, com 15 minutos, programa mais curto, eu fico meio perdido, né? Eu vou mostrar para vocês, ontem eu mostrei alguns livros aqui do querido Aldir Blanc, ó, editora Mórula. Grandes livros de contos, que ele fala de jazz. Quem está em casa agora, leitura é um grande programa. Leitura é um grande programa. Deixa eu ver uma coisa, eu tinha separado aqui, rapaz, mas eu não sei onde está. Mas, de qualquer maneira, eu falei essa nota que o PT vai processar, né, a Regina Duarte e os filhos do capitão. Eu gosto muito sempre de falar de efemérides musicais ou de personalidades importantes na história do país, ou até personalidade mundial. Queria falar aqui
de 3 grandes artistas. Primeiro, hoje é o dia da voz. E é o dia também que faz 2 anos da morte da grande cantora e compositora Dona Ivone Lara, lá do Império Serrano, torcedora do Meu América. Dona Ivone, magistral, uma enfermeira, trabalhou com a doutora Nise da Silveira, uma pessoa exemplar, começou a compor, foi uma das primeiras mulheres a compor samba enredo, é considerada a grande dama do samba, morreu aos 96 anos, em 16 de abril de 2018. Hoje é aniversário do Sebastião Tapajós, um grande violonista. Aliás, o Brasil tem o privilégio de ter grandes violonistas, tá? Bandolinistas também, cavaquinistas. É impressionante como o Brasil é bom nas cordas. E vocês sabem que há 131 anos, no dia 16 de abril de 1889, sabe quem nasceu? Charles Chaplin. Ele nasceu em Londres. Depois ele foi morar nos Estados Unidos, morreu no dia de Natal, em 1977, aos 88 anos. Gente, a gente espera que as coisas melhorem, mas está muito difícil que as coisas melhorem nesse país. O presidente, o capitão Corona, conseguiu o seu intento, despachar o Mandetta do Ministério da Saúde. Colocar no seu lugar um velho conhecido que participou, apesar de jovem, de participar da campanha presidencial dele. Vai ter panelaço hoje à noite, vai ter panelaço por vários dias, e o presidente, em vez de se preocupar com a saúde dos brasileiros, fazia uma mensagem de solidariedade à família dos mortos, estimular a mensagem também de agradecimento ao pessoal da saúde, enfermeiros, médicos, auxiliares e tal, fisioterapeutas, tudo. Não. Continua destilando ódio e cometendo atrocidades no comando do país. É uma vergonha. Antes de ir embora, eu, que já falei dos livros do Aldir, vou indicar um outro livro de outro grande amigo, do Frei Beto, que acabou de sair. Esse livro é indispensável para o momento político que a gente vive. É O Diabo na Corte, leitura crítica do Brasil atual. Ele faz uma análise da conjuntura brasileira, desde o impeachment para cá, fala dos fake news. Ele falou, é preciso guardar o pessimismo para dias melhores e acreditar no protagonismo do povo brasileiro. O Frei Beto escreve muito e muito bem, e é impressionante o volume da produção do querido Frei Beto. Eu já falei aqui, tem que registrar a morte de um grande saxofonista, também vítima do coronavírus, o Lee Konitz. É um americano que morreu aos 92 anos, tocava muito bem, um sax alto, grande stipe. E eu até no meu site, eu tenho um site ultrajano, que vira newsletter, ultrajano.com.br, coloquei hoje um som do Lee Konitz, que é muito bom. Eu fico por aqui e lembrando que às 10 da noite, no programa Entrevistas, do nosso querido amigo e grande jornalista Juca Kfouri, vai ter uma entrevista com o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Não percam. Depois aqui do Papo com Zé, você fica com seu jornal que vai falar muito, explicar muito do que está acontecendo em Brasília, com essa troca, com a demissão do Mandetta e a posse do novo ministro da Saúde. Eu fico por aqui e volto amanhã. Um abraço e até lá.